Estamos de volta com o programa Crônicas de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, sobre o patrocínio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Estamos aqui com a participação do nosso Falcone em mais um programa, né? Nós comentamos sobre o livro Perda de Pessoas Amadas e dissemos que tinha uma pergunta importante. Vamos lá. Porque dos e-mails todos, 12 tiveram a mesma pergunta. Falcone, como eu faço para me comunicar com o ente querido desencarnado? Aconselho você a ler o capítulo número 5 do livro, Quem Pode Ver e Ouvir os Espíritos, e o capítulo 7, Visitas Espirituais, Contatos com os Espíritos. Quem pode ver? Quem tem a mediunidade ostensiva de vidência, clarividência, audiência, clareaudiência, e quem educa-se para dormir. Que é isso, Falcone? Educação para dormir? Com certeza. Quem faz aquele trabalho de oração, de higiene mental, porque pensa bem o seguinte, pensa bem, Boanete, acompanha comigo o raciocínio. Se o seu corpo, se o meu corpo, que como diz o povo da roça, a terra há de comer um dia, necessita de tanto carinho, de tanta higiene, a gente escova dente, penteia cabelo, passa creme, hidratante, sabonete, não sei o quê. A mente, o espírito também precisa de higiene. Para entrar em contato com os espíritos, precisamos aquietar as nossas emoções. Precisamos tranquilizar o nosso ser. Olha a superfície de um lago no momento em que o vento para. A superfície do lago é serena e vira um espelho que reflete as nuvens. Se nós queremos entrar em contato com aqueles que no sentido figurado estão nas nuvens, precisamos transformar a nossa mente num lago sereno. Porque quando o vento vem e mexe com a superfície da água, com a lâmina d'água, nós perdemos o contato com o céu. Assim, mais oração, mais leitura edificante, mais trabalho voluntário ativo no bem, tranquilize-se, torne-se um espírito tendo uma experiência terrenal, uma experiência física, fisiológica, e não como muita gente pensa, um corpo tendo uma experiência espiritual. E nós temos que lembrar, Allan Kardec fala da mediunidade onírica, preparando-se para dormir, poderemos viajar ou receber de maneira mais ostensiva o contato destas almas queridas. Ninguém morre, só existe vida. Está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Põe uma cadeira na sua frente. Eu falo isso no livro. A 1,2 metros de distância. Feche os olhos. Imagina seu ente querido sentado ali. E de olhos fechados, avisa o pessoal de casa para ninguém chamar o hospital psiquiátrico, que pode dar problema, né? Achar que você está tendo um surto. Conversa com o ente querido como se ele ali estivesse sentado. Fale das novidades, peça perdão, comente fatos agradáveis, sorria. Se hoje nós recebemos pelas ondas do rádio a mensagem do programa, se hoje recebemos pela internet, pelo telefone celular, torpedos, e-mails e tantas outras coisas, podemos entrar na Intermind. Se existe a internet, a rede que une equipamentos, existe a Intermind, a interligação de mente a mente. Então aproxime-se mentalmente, aproxime-se espiritualmente do seu ser amado, do ente querido que viajou. E na proporção em que você perseverar, diz o negativista, água mole em pedra dura, tanto bate até que cansa. Diz o otimista, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A repetição vai abrir os poros da nossa sensibilidade. E mesmo que você não seja médium ostensivo, poderá sentir em níveis mais expressivos este contato com o além. O mundo espiritual, Nanete, não é depois do Japão, acima do Polo Norte, depois de Marte. É aqui, neste momento, no estúdio aqui com o nosso amigo. Nós estamos cercados de espíritos desencarnados. Quantas almas queridas estão aqui conosco neste momento, nos protegendo, criando essa ambiência para que o programa seja gravado. Na sua casa, quantos espíritos neste momento estão junto com você, caro ouvinte, ouvindo este programa?
Paulo de Tarso dizia: nuvens de testemunhas nos observam, nos cercam. Nossos entes queridos estão entre elas. Percebê-los ou não, depende da nossa sensibilidade. Falcone, tem uma coisa interessante. Você estava falando, eu estava acompanhando. E eu estava vendo uma senhora que estava lamentando a partida do seu companheiro. E eu estava dizendo que em casa eu ajo como se o seu Guimarães estivesse ali. De vez em quando eu vou à cozinha e pergunto para ele: quer uma xícara de chá? Porque eu sempre perguntava uma xícara de chá, ou então eu peço a ele: faz um cuscuz aí pra gente e tal. Conversa. Aí ela falou assim: a senhora faz isso? Eu falei: faço, normalmente, como se ele estivesse ali. Ele, quantas vezes ele está realmente? Ela falou assim: ah, mas se eu fizer isso e ele responder, eu vou morrer de medo. Um dia uma senhora chegou no atendimento fraterno, que a gente faz depois da reunião, e falou comigo: Falcone pede a Mateus, pelo amor de Deus, para tirar a mamãe lá de casa. Eu disse: como é que é? Eu estou sentado na sala costurando, Falcone, lendo um livro, eu vejo mamãe, olhando para o livro, para o bordado, eu vejo com o canto do olho mamãe passar da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, a porta bate, a torneira abre, e eu fico assim: e se eu olhar e for realmente? Eu desmaio. E se eu olhar e não for? Eu tenho que ir para o psiquiatra, que é alucinação visual aditiva. Falcone pede os guias para levar a mamãe lá de casa. Eu virei para ela e disse: mas querida, é sua mãezinha, seu amor querido. Falou: não é mais não. Agora virou assombração. Era mamãe quando estava aqui, agora é assombração. Nós temos medo dos entes queridos, imagina dos desafetos se os cultivarmos. É isso mesmo. Muito bem, parabéns pelo seu procedimento, Ana. Geraldo está sempre com a gente quando é possível, dentro da agenda dele. Então, eu lembro também que meu filho sonhou com o meu pai. E ele acordou muito emocionado. Assim, antes de você escreve o que aconteceu. Lê, escreve de novo e vai abrir os pedacinhos. Depois você terminar de ler, tenta lembrar que roupa ele estava usando, como é que era a cor. E à medida que você vai fazendo esse exercício, vai ficando mais claro a lembrança. Os poros vão se abrindo para o mundo espiritual. Aí quando terminou, ele não conseguia ler, nem eu, né, em voz alta. A gente lia e chorava a experiência dele com o avô, que encontrou numa reunião no centro. Ele tinha 14 anos na época, e teve essa lembrança, assim, foi tão nítida. E eu não consigo ler sem chorar esse relato dele. Ele também não lê de novo, não. Se eu não posso ler de novo, senão eu choro. Kátia, meu pai, minha mãe, e um grupo de amigos com quem eu convivi em Astolfo Dutra, em Juiz de Fora, em São Paulo, vêm, visitam-nos durante as reuniões, entram com os benfeitores espirituais, cada um carregando os seus acertos, os seus desacertos, se esforçando. Nossos entes queridos continuam crescendo no mundo espiritual. A morte biológica, caro ouvinte, não transforma pecador em santo. Não é porque seu filho, seu cônjuge, seu papai, sua mamãe desencarnaram que viraram santos. Mas também não transforma os santos em pecadores. No Bar do Todol, Ana, que é o livro dos mortos do Tibete, a primeira frase é a seguinte: tal vida, tal morte. Cada pessoa acorda no além, carregando o céu ou o inferno, que criou e alimentou enquanto na Terra. Isso é uma verdade incontestável. Os Espíritos têm demonstrado isso sobejamente. As obras de André Luiz, quando elas estavam vindo à Lume, primeiro saiu na década de 40 e depois foi prosseguindo. Eu me recordo que eu ficava na expectativa da saída do livro, da chegada do livro, como a gente esperava. Ação e Reação foi um livro que marcou bastante a minha juventude. Foi um livro que eu esperei bastante. Quando chegou na livraria, assim, fresquinho, a gente leu o livro e aquilo me deu uma sensação tão agradável de estar vivendo, de poder aprender o sentido daquilo e principalmente a honra que o mundo espiritual me concedeu de poder contar para os outros, através das palestras, as informações que o mundo espiritual nos trazia. É uma benção. Você ia perguntar ao Falcone sobre? Não, são as perguntas que vieram da outra vez, né? A gente falou do livro, essa foi a última, foi o maior número de perguntas, né? Sim.
E as perguntas que ficaram da outra vez. Pendentes. Sobre hipnose. Qual a utilidade prática da hipnose? Outra coisa, hipnose é o mesmo que controle da mente? As perguntas são as mesmas, né? E qual a relação entre hipnose e espiritismo? São três perguntas. Muito bem. A utilidade da hipnose é para uma desintoxicação de clichês mentais que possam estar prejudicando a nossa mente. Da mesma forma que passamos um antivírus no computador, numa linguagem metafórica, podemos dizer que o hipnoterapeuta, o terapeuta que trabalha com a hipnose, nós trabalhamos com isso já há mais de 20 anos, ele faz uma varredura dentro das reclamações, das observações, das realidades que ele capta com o paciente no momento da anamnese, no momento da entrevista, o desejo central da pessoa, o que ela quer realmente, o que pode ou não ser feito, o que deve ou não ser mexido. No momento da hipnose, a gente vai conduzindo para que o próprio paciente faça a auto-hipnose. Só existe hipnose com o consentimento do paciente. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então a gente vai fazer uma varredura, uma limpeza, uma desintoxicação naqueles programas que já estão ultrapassados e que estão alimentando comportamentos inconvenientes, naquelas fissuras que existem na vontade de avançar, como que cortar as amarras, os freios que estão impedindo a pessoa de ir para frente e para o alto, como dizia Jerônimo de Praga para Leon Denis, ir para frente e para o alto. Muito bem, nós vamos ver em sentido inverso na obra de Manuel Filomeno de Miranda, na obra do Camilo pelo Raul, na obra do André Luiz pelo Divaldo, na obra de Charles pela Ivone Pereira, espíritos perturbados e perturbadores usando técnicas hipnológicas para amarrar a pessoa a comportamentos inconvenientes. É isso? Então a hipnose pode ser usada para o bem ou para o mal, é como uma faca. Eu posso usar uma faca para cascar a laranja ou cravar no peito de alguém que está perto de mim. A faca é uma ferramenta, a hipnose é uma ferramenta. Dessa forma, é a primeira posição que a gente coloca. Para que fazer hipnose? Para desintoxicar, para reequilibrar, para harmonizar o ser. E é uma coisa tão antiga que já era praticada nos tempos do Egito, já era praticada nos tempos da Índia, já era praticada em diversas culturas. A hipnose está mais presente em nossas vidas, Anete, do que podemos imaginar. Comerciais, muitas vezes, usam técnicas hipnológicas. Então vamos aos nossos intervalos. Lembrando, se você gostaria de fazer alguma pergunta, nossa participação, Falcone, podem voltar outras vezes. O nosso e-mail é cronicasdefamilia@gmail.com.